Nasci num lugarzinho simpático com um ajardinado e uma pequena igreja no meio, a Igreja dos Anjos. Este enquadramento da minha vinda ao mundo só teve importância quando um dia um companheiro de escola me falou do deslumbramento que era a festa da igreja no sábado de Aleluia. Da minha janela da Rua Maria via-se todo um espetáculo movimentado e colorido. De manhã, os rebanhos de cabrinhas e as manadas de vacas que eram ali mesmo mungidas à vista do freguês. A mulher da fava rica, o aguadeiro que cantava AU, a senhora do IRR Mexilhão. O senhor Bento, carvoeiro com alvará para vinhos e tabacos, gostava de ter bichos, pelo menos alguns, que me lembre coelhos, galinhas, corvos com nome e um enorme carneiro de cornos muito retorcidos. A rapaziada lá do sítio jogava ali no largo da Rua Maria, à bilharda no outono, ao peão no inverno e a tirar barro à parede na primavera e ao berlino no verão. Tive muitas bolas de papel e trapos que aprendi a fazer com os miúdos lá do sítio, sob a supervisão da minha tia, que sabia de meias e piugas, e do meu pai, que sabia de cordéis e de nós. A minha grande aspiração era, como a todos os miúdos, ter uma bola de borracha para chinchar, o que naquele tempo era muitíssimo caro. Nas minhas deslocações individuais, não me tinha sido ainda permitido ir além do lar do intendente, no qual havia a capelista, pequena loja, onde se vendiam, entre outras coisas, brinquedos modestos, estalinhos e outros objetos carnavalescos e ainda encantadoras bugigangas que não serviam para nada. A capelista era ali no intendente, na esquina da fábrica Lamego. Quando cheguei à minha porta, não me contive. Mandei um chute na bola com tal gana que foi lá acima às alturas e foi tombar no passeio da frente, junto à janela que dava para o armazém do carvão do Sr. Bento. A minha escola ficava ali na fronteira do bairro Rico, o bairro Andrade, que albergava alguns representantes das grandes famílias, e do bairro pobre, da Travessa da Bica, do Largo do Intendente, da Rua do Bem Formoso, onde começava a moraria. Havia por lá de tudo para sonhar acordado e, portanto, para dramatizar. Havia gente do povo que falava de falar, gente média que mesurava de mesurar, gente fina, venerável, pobre gente de pedir, mulheres de má nota, homens mal afamados e tascas, a respectiva instrumental. A mesa corrida com os bancos, o pipo de vinho novo e velho e, em cima deste, a banza para os fregueses dedilharem umas notas de acompanhamento de quem se propusesse carpir um faduncho. Quando eu, lisboeta de gema, fui para a escola e comecei a ouvir os outros contarem histórias da sua terra e da sua aldeia, fiquei triste, porque não tinha que contar. Pela mão do meu pai descobri depois que o meu bairro também era uma aldeia e que mesmo Lisboa, embora demasiado grande para a minha pequenez, o era também. Nada que se comparasse com a aldeia autêntica onde o meu pai nasceu e viveu a sua infância. Foi naquela maravilha que é o Telheiro de São Vicente.
Ele levava-me lá, às vezes, pela mão. Era um encanto ter assim um alarguinho protegido para poder brincar, como se estivesse em casa. Não conhecem o Telhado de São Vicente? Não deixem de lá ir. Fica ali à ilharga da igreja de Santa Clara. Se lá forem, deixam depois a rua, passem o arco e de lá, do grande largo, poderão, como eu, ver ou admirar o porto e os navios. Do campo de Santa Clara e dos navios, meu pai contava histórias fabulosas. Se eu tivesse a sabedoria do velho chinês, teria explicado a todas as crianças que tenho encontrado na vida: se não tens uma aldeia, meu filho, tens que ir em busca dela. Um menino não pode viver sem ter a sua aldeia. Mais tarde, como escolar, me foi permitido ir até à avenida, limite do meu bairro, onde, na tabacaria do Galvão, se vendiam os cadernos e artigos vários de papelaria. A avenida impunha-se pelo seu tráfego, movimento de peões desconhecidos e comércio variado, sobretudo, que me recorde, a farmácia onde o médico do bairro dava consultas e 2 pastelarias naquela zona onde há agora 5 vezes mais. As pessoas apastelavam-se menos. A Baixa era bem o centro de tudo, talvez mesmo do mundo, e, sobretudo, a loja dos brinquedos era de tal forma fantástica que, ao meu poderio imaginativo, parecia ser tudo aquilo apenas cenário arranjado para quando eu passava por lá. A cidade era para mim o meu bairro ligado ao centro e, longínquamente, a uns bairros pobres e tenebrosos e ao fabuloso bairro das Avenidas Novas, com ruas espaçosas, prédios monumentais e grandes avenidas que constituíam o limite do meu universo. Universo acanhado, dirão os jovens de hoje, e é verdade. Devem, porém, lembrar-se que os transportes eram lentos, as praias ainda não tinham sido descobertas como locais de expansão para o físico e do gozo espiritual, e os campos eram sentidos como hoje a selva. As praias de banhos eram uma espécie de locais de tortura onde as crianças iam tomar, por receita médica, e ao amanhecer, um certo número ímpar de mergulhos, dados por um banheiro gentil que, passando uma gravata aos meninos, lhes retirava o bafo e o prazer do banho. Expansões dessas não eram certamente desejadas por nenhum menino normal. E, talvez por isso, eu me lembro mais da loja dos brinquedos da Rua 1º de Dezembro do que da Cruz Quebrada ou da Praia das Maçãs. A ida para o liceu tranquilizou-me quanto aos fantasmas que habitavam os bairros estranhos. O nosso liceu, que, como diz o meu amigo António Esteves, ficava ali na Feira da Ladra, o Gil Vicente, abriu-me novas perspectivas urbanísticas e, sobretudo, a possibilidade de contactar com o mar, nas incursões gaceteiras ao cais e aos navios fundeados na doca. Quando fui para o liceu, descobri a Feira da Ladra, que era um mundo. O Zé Motinho comprou lá, já éramos crescidos, as obras completas de Voltaire. No original, a edição antiga por uma bagatela. Eu fiquei-me sempre por coisas mais modestas. Cada um
encontra o que procura, mesmo que não saiba o que procura. Cá fora, na rua e através das tabernas e da meia porta das mulheres da Rua da Amendoeira, víamos ou adivinhávamos espetáculos diversos e aliciantes. Nas conversas ao ar livre, das varinas que falavam mal quando se zangavam ou quando se alegravam, das conversas de janela a janela ou de porta em porta das senhoras vizinhas, ouvia-se de tudo. Era o espetáculo da vida dos adultos. Havia depois o espetáculo dos espetáculos, o do Coliseu de Lisboa, ali na Rua da Palma, a 2 passos do Intendente, o do Coliseu dos Recreios, um pouco mais adiante. Havia ainda o espetáculo do Olímpia, com filmes mudos para todos, sonorizados espontaneamente pela assistência e sublinhados às vezes nas grandes sequências por exclamações, urros e muita pevide e amendoim que criavam o fundo sonoro da mastigação e das cascas pisadas, aliciante e tranquilizador. Estávamos mesmo ali, no Olímpia, a ver uma fita. Aquilo era a fita. Procurei cedo a distração de fazer de professor, num movimento lançado pelo jornal Os Esportes, nos anos 30, para a ginástica das crianças dos bairros pobres de Lisboa, e assim pude andar a reinar com os meninos e meninas da Rua de São João da Praça. A minha educação audiovisual recebia no Campo de Santana, na velha Faculdade de Medicina, e no Jardim do Campo de Santana, onde acontecia de tudo, desde as cerimónias do culto do Dr. Sousa Martins, o milagreiro, até aos encontros clandestinos com amigos. Mestre Barahona indignou-se. Enquanto eu for diretor, o Dr. João dos Santos entrará no meu serviço quando quiser. Declarei, logo ali, para evitar dissabores ao meu mestre e amigo, que não entraria mais naquela casa. Comecei a tratar da minha ida para a França.